Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando com o médico urologista, Dr. Jacques Lúcio, que está aqui nos explicando muitos pontos bastante interessantes da saúde do homem. A gente conversou bastante sobre câncer de próstata, falamos sobre os hábitos de vida. E agora, Dr. Jacques, eu também tenho uma outra dúvida que eu queria muito que o senhor esclarecesse. Porque quando se fala em câncer de próstata, se fala em cirurgia de próstata, na prostatectomia radical, enfim, os homens ficam muito temerosos, pensando na ereção. E aí, como é que vai ficar a atividade sexual após o adoecimento? Porque para algumas pessoas o adoecimento vai acabar chegando, algumas pessoas que estão nos assistindo vai adoecer. E aí, como que fica essa realidade? É um tema que é muito bom falar, porque o homem se toca quando a gente fala disso. Ele tem medo, né? Ele não tem medo do câncer, mas ele tem medo da disfunção erétil, né? Da impotência, digamos assim. Tem até uma brincadeira que o rapaz foi no supermercado e aí ali atrás do cigarro que estava dando disfunção erétil, né? Aí ele pede para trocar. Troca por aquele de câncer, né? Então é mais ou menos isso, infelizmente, o homem. Primeiro, o pênis, ele é um órgão distal, ou seja, os vasos chegam até ele e não vão mais para lugar nenhum. Isso faz com que sejam vasos mais finos, né? Quando você adoece do coração, significa que você já adoeceu do pênis há muito tempo. A estimativa é de 10 anos, mais ou menos. Ou seja, o paciente que teve um infarto, esse pênis dele está sofrendo há 10 anos. Por quê? Porque os vasos do coração são bem mais calibrosos do que os vasos penianos. E o que é a ereção? A ereção é um enchimento vascular do pênis. Então, se você come mal, essa gordura que se deposita no coração, que faz mal ao seu coração, faz mal ao pênis. Se você fuma, esse cigarro faz mal ao seu coração e faz mal ao pênis. Então, esse mal que faz ao pênis, com sedentarismo, com cigarro, com álcool, com drogas, né, todo esse mal afeta o pênis antes dos órgãos maiores, antes do rim, antes do coração. Por quê? Porque a vascularização ela é menor, ela é mais fina. Então, o pênis sofre primeiro, né? Você infartou, seu pênis está sofrendo há 10 anos. Então, você tem que cuidar da saúde de maneira geral pela saúde do pênis. Ah, não, isso aqui faz mal ao coração. Eu digo, faz mal ao coração e ao seu pênis. Seu pênis também está sofrendo. Seu pênis não está fora do corpo. Então, o homem tem que ter esse entendimento, que se ele não cuida da saúde de maneira geral, o pênis dele vai mal, né? E fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce faz toda a diferença falando de próstata. Quando a gente diagnostica um câncer, mesmo um câncer que é inicial, nós conseguimos fazer a prostatectomia radical e hoje nós temos aqui na Paraíba, inclusive, o robô que auxilia com mais precisão, né? Nós operamos com muita frequência, tem melhor visão, tem melhor movimentação, porque quem opera o robô somos nós sentamos no console e operamos tudo. Então, a condição desse homem ter uma recuperação de vida sexual plena é ótima quando se tem um diagnóstico precoce. Um câncer que já está, digamos assim, enraizado, já saiu da próstata, já está avançado, não tem mais como, porque os nervos responsáveis pela ereção, eles passam ao lado da próstata. Se o tumor já saiu da próstata, ele já tomou de conta da inervação. Né? Então, daí uma grande importância para a saúde sexual é você ter, de fato, o diagnóstico precoce para câncer. Então, hoje, com a cirurgia robótica, a gente consegue fazer uma cirurgia com mais perfeição. Claro que é o homem que opera, então não é uma máquina que opera, com baixíssimos índices, tanto de disfunção erétil como de alterações do espectro urinário, como a incontinência urinária, a perda da urina após a cirurgia. Isso exatamente nos pacientes que faz um diagnóstico precoce. Então, cuidar ativamente, fazer os exames e ter esse diagnóstico precoce favorece não só a cura do câncer, mas também a manutenção de uma função sexual e urinária adequada. Dr. Jacques, um dos exames mais acessíveis na saúde pública, principalmente ali ainda na atenção primária, é o PSA, né? Então, os médicos já pedem, o paciente já faz, muitas vezes faz parte de sua rotina ali no próprio posto de saúde. Mas os pacientes ficam muito preocupados com a alteração do PSA. Uma alteração do PSA, ela é importante a partir de quando? Qualquer alteração do PSA é preciso ser investigada? Explica pra gente. Qualquer alteração é investigada. Não quer dizer que toda alteração do PSA é câncer. Não. A próstata produz PSA. Então, uma próstata inflamada, uma próstata com infecção, altera PSA. Tá? Então, não é só o câncer
que altera a PSA. Agora, toda alteração desse exame, que é relacionado à próstata, precisa da investigação, porque pode ser um câncer, não necessariamente é. Como eu disse, existe também a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata. Essa próstata vai crescendo a partir dos 40 anos a vida inteira, né? E com o aumento da expectativa de vida, você vai ter próstatas maiores, é normal. E à medida que essa próstata cresce, ela produz mais PSA, o PSA vai aumentando, né? Então esse PSA é de acordo com a idade, de acordo da sua história, de acordo com você mesmo. Um dos fatores prognósticos mais importantes para o PSA é a cinética, é a curva, é a sua velocidade. Você compara com você mesmo, né? Então você deve fazer esse PSA no mínimo uma vez por ano. É um exame simples de sangue, né? Faz em diversos lugares. Eu sempre digo, porque o homem só quer cuidar em novembro quando ele escuta Novembro Azul. Normalmente a mãe, ou a esposa, ou a filha cutuca lá para ele ir numa consulta. Né? E a mulher tem um aspecto muito importante. No Brasil, 2/3 dos homens que se cuidam é porque uma mulher fez isso por ele. Né? Olha então, só a importância. A mulher é quem faz mais pela saúde do homem no nosso país. Né? 2/3 dos casos. Então, o homem só está se cuidando, né, na grande maioria das vezes, porque alguma mulher por isso aperreia que a gente ele. tenta convencer as Exato. mulheres também. A gente passa informação para elas, porque Isso, elas são fundamentais para a saúde do homem. Né? Então, eu sempre tenho dito aos pacientes no dia a dia, eu uso isso há 20 anos, no seu aniversário, dá de presente a você mesmo, cuidar da sua saúde. Você está presenteando a você está presenteando aos seus. Então não precisa cuidar da saúde só em novembro. Se teu aniversário é em maio, pronto, todo mês de maio, chegou no mês de maio, vou fazer meus exames. Porque você não vai esquecer do seu aniversário. Se não esquecendo do seu aniversário, você faz seus exames. Então o homem só, novembro azul, vamos lá. Não, veja no seu aniversário. Fez o aniversário, vai no teu urologista. Né? Faz seus exames, cuide da sua saúde, que você está presenteando a si e aos seus. Para além daquelas pessoas que acabaram não se cuidando dessa forma, não fizeram seus exames e estão sintomáticos, quais seriam os sintomas que levantam suspeita para um possível problema na próstata? Para o crescimento benigno da próstata, essa próstata ela abraça o canal da uretra. A uretra é da onde sai a urina da bexiga e vai para o meio externo. Então a próstata abraça. Quando ela abraça e cresce, ela dificulta a passagem do jato. Então, você fazer força para urinar, você acordar muitas vezes para urinar, você urinar e logo depois ter que voltar para fazer xixi, você perder urina, dor para urinar, sangue na urina vermelho, que é a hematúria, tudo isso são sintomas de alarme para o crescimento benigno da próstata. Não espere esses sintomas para o câncer de próstata, porque se já tem esses sintomas relacionados ao câncer, aí digamos assim que a coisa já está bem complicada. Normalmente esses sintomas não são pelo câncer, esses sintomas são relacionados ao crescimento benigno da próstata. E aí tem essa dificuldade miccional e que se não cuidada, esse paciente acaba não conseguindo urinar e tem que colocar uma sonda, né, para poder a urina passar. Ele tem que urinar obrigatoriamente. O nosso organismo tanto exige que a gente tome líquido, né, mas precisa colocar esse líquido para fora na forma de urina. Então, quando o homem não se cuida e ele chega no fato da retenção, tem que se colocar uma sonda e normalmente esse paciente só reverte isso com a cirurgia. Existem muitos medicamentos na atualidade que ajudam a próstata e evita cirurgia e evita complicações. Então a urologia, sem sombra de dúvida, nas últimas décadas foi uma das especialidades cirúrgicas que mais avançou, tanto em medicações, como na robótica, como até nos tratamentos para câncer. Né? Então o homem tem uma possibilidade terapêutica na saúde imensa. Né? O homem, infelizmente, ele tem deixado de lado a saúde, mas o arsenal terapêutico que nós temos hoje para a próstata e para a saúde masculina como um todo é impressionantemente bom. Né? E isso faz com que a gente consiga, de fato, resolucionar com muita precisão e com excelentes resultados o problema do indivíduo. Muitas vezes, agora o maior problema é ele não chegar até o urologista, não debater sobre isso, ter vergonha do assunto. E isso não tem como a gente intervir sem o conhecimento e sem esse homem querer realmente se cuidar. Dr. Jacques, o consumo de bebida alcoólica também vai impactar nessa saúde? Com certeza. O cigarro é péssimo, né? O álcool, a droga, tudo isso tem interface para as doenças de maneira geral, né? Do coração, do pênis, para a disfunção erétil, né? E também
para a saúde de maneira geral. Então faz muito mal. E esses vapes agora, Sim. nossa senhora, faz mais mal do que aquele cigarro normal. Né? A modernidade prejudicando. Né? E infelizmente é horrível, mesmo de forma que a comida industrializada. Aquilo é horrível. Né? O refrigerante, eu sempre digo com o refrigerante que ele é o veneno mais gostoso do mundo. Né? Porque com o calor que é aqui na Paraíba, bota um gelinho, uma coca e toma, Desce bom. Fácil. Mas aquilo é horrível para o seu organismo. Né? Aquilo ali forma cálculo, né? Enche seu organismo de sódio, retém líquido, né? Faz mal para a pressão. Infelizmente, muito ruim. Então a gente tem que estar tirando isso das nossas crianças, né? Temos que estar debatendo sobre isso para encarar de fato essa modernidade na vida da gente, não trazendo tantos maus como está trazendo atualmente. Pois é, gente, é impressionante. E assim, como tudo isso que ele está falando é algo que a gente fala para os homens, mas as mulheres precisam ouvir também. E lembrar que isso precisa ser enraizado, precisa virar cultura nossa mesmo, né? Tentar se cuidar, cuidar da família, passar o cuidado um para o outro, cobrar dos familiares que façam, né, que se cuidem. Isso precisa realmente ser algo muito forte, né, dentro das nossas famílias, porque são os nossos parentes, são aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que vão estar do nosso lado, são aquelas pessoas que estão ali quando a gente precisa e elas que vão perceber também, às vezes, quando algumas coisas estão alteradas, né, dentro da nossa condição natural. Portanto, por isso que a gente conversa com todo mundo, porque essa informação realmente ela é importante que se chegue para todo mundo e por isso que a gente está aqui passando tudo isso para você. Doutor Jacques, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Viva Saúde, pelos esclarecimentos, sempre muito esclarecedor, sempre muito didático, falando com muito carinho para o público. A gente percebe a sua vontade de cuidar e isso é muito bom, porque a gente quando está dentro do adoecimento sofre muito e precisa encontrar pessoas que nos acolha. E quando a gente encontra pessoas antes mesmo do adoecimento, as pessoas que têm essa preocupação de ensinar para o outro, de forma gratuita mesmo, como acontece aqui, isso é muito valioso. Então, obrigada pela sua presença aqui. A educação em saúde, com certeza, é um dos pilares, dos mais importantes que nós temos para mudar a lógica da sociedade e fazer com que o homem realmente se cuide. Né? Esse com certeza, um grande pilar, né, para que esse esclarecimento faça mudar, de fato, a vida das pessoas. Né? Fazer uma reflexão há 20 anos, se você é muito jovem, há 20 anos começava-se a usar o cinto de segurança. E na época muita gente tinha resistência, né? E hoje virou uma rotina. Aquilo ali salva vidas. Natural. Então a gente está insistindo nos últimos anos sobre o debate que o homem tem que se cuidar, mas tem que se tornar igual ao natural do cinto de segurança, né? Que teve que quebrar toda uma cultura para que realmente utilizar, que muitas vezes no início, lá atrás, não é frescura, não precisa, está aí. Né? O cinto de segurança ficou... Né? E impactou a gente, absurdamente totalmente, né? A mortalidade. Então nós precisamos sim colocar isso na rotina da vida das pessoas. É tanto que eu falo muito para os pais de adolescentes homens. Começa a falar sobre isso com seu filho. Né? Leva ao urologista para falar do pênis, para falar do testículo, falar de doença sexualmente transmissível, para falar de planejamento, né, familiar, já na adolescência. Né? Porque se cria um hábito de saúde, esse hábito faz aquele homem crescer com esse entendimento e sim cuidar proativamente da saúde. Então tenho debatido muito com pais de adolescentes para ele começar a cuidar mais precocemente. Né? Nossos pais não nos levaram ao urologista, né? Mas a gente tem que mudar essa lógica e fazer com que se comece a cuidar de fato desse menino quando vai virando um homem, né? Quando está chegando na adolescência, para cuidar do testículo, cuidar do pênis, e aí depois vai cuidar do rim, vai cuidar da próstata, da bexiga, ele vai se cuidar como um todo da saúde, e isso a gente precisa insistir para a gente conseguir mudar essa realidade. Pois é, desde a vacina do HPV, que a gente viu sobrar, uma vacina daquela que é um ouro, né? Pois é, assim, câncer de pênis, se você perguntar, Jacques, quantos casos teve de câncer de pênis no Canadá em 2024? Nenhum. Pouquíssimos. Nenhum. Olha só, e aqui ainda? Nenhum. O que é que previne câncer de pênis? É um remédio super caro que o Brasil não pode comprar? Não. É água e sabão e vacina. É limpeza, é asepsia, é fazer a cirurgia de fimose,
essa criança de 9 a 14 anos receber a vacina. Ou seja, é muito simples não ter câncer de pênis. E o Brasil é um dos países que mais tem câncer de pênis no mundo. Nossos índices de câncer de pênis é semelhante a países paupérrimos da África. Não se justifica. Água, sabão e vacina. Temos os três. Nós temos. Né? Você falou, sobrando vacina lá de HPV, que é para o menino e é para a menina. E você perguntar, o que é que tem impacto no câncer de pênis? Vacina. E a limpeza, a prevenção de doença sexualmente transmissível. E o câncer de colo uterino para a menina? Do mesmo jeito, a vacina. Então não precisa a gente insistir nisso, porque de fato a gente está com a faca e o queijo na mão e não está usando. Pois é, às vezes a gente câncer de pênis, tanto, por exemplo. Né? Às vezes a gente reclama tanto, a gente fala tanto. Temos sim muitos gargalos na saúde, mas temos também ferramentas importantes que estão ao nosso alcance e podem sim fazer completa diferença, né, ao longo da nossa vida. A exemplo da vacina do HPV, a exemplo do PSA, a exemplo de tantos outros exames de rastreio que nós temos disponíveis e que a gente precisa, na verdade, fazer a nossa parte, ir em busca deles, porque aí é com a gente, né? Aí no câncer de mama é comigo, eu que tenho que buscar, os homens que têm que buscar o posto de saúde para ir atrás dos exames, né? Não dá para pegar na mão de ninguém, de todo mundo, toda vez não, né, gente? A gente precisa também se conscientizar que a saúde, ela é feita por todas as mãos. Não é só a mão do médico, não. É a mão do paciente, é a responsabilização do paciente enquanto seu autocuidado. E a gente não pode fugir disso de jeito nenhum. Muito obrigada pela sua presença, foi ótimo estar com você mais uma vez. Obrigada por nos permitir entrar na sua casa, é uma alegria muito grande para a gente fazer parte também dessa sua família, entrar na sua casa e poder estar dentro da sua casa levando a melhor informação. Um beijo carinhoso e até o próximo Viva Saúde!